João, capítulo 13, versículo 1. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, e pedimos nesse momento que o Teu Espírito Santo, Senhor, abra o nosso entendimento, Senhor. Senhor, se o Teu Espírito Santo não tocar na nossa vida, não tocar na nossa mente, no nosso coração, Senhor, nada disso aqui vale, Senhor. Porque a Tua palavra sem o Teu Espírito, Senhor, ela é simplesmente letra, Senhor. Então nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, abra o nosso entendimento, Senhor. Abra o nosso entendimento. Pai, em nome de Jesus, quebra a dureza do nosso coração, Senhor. Quebra, Senhor, o orgulho do nosso coração, Senhor. Trata hoje com a nossa vida, conforme o Senhor faz, que é com amor, com graça e misericórdia, Senhor. Conforme um Pai, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que possamos sair daqui hoje, Pai, transformados pela Tua palavra. Deus, transformados pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te clamamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, João 13, capítulo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Versículo 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, você vai lavar os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço agora, você não sabe agora, mas você saberá depois, ou você entenderá depois. Disse-lhe Pedro, versículo 8, nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Versículo 9, disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que já está lavado, necessita de lavar, a não ser os pés, pois no mais estáis todos limpos. Só que, a gente vai conversar aqui rapidamente, estou falando isso porque só tem 2 páginas aqui de versículo, de anotação, normalmente eu costumo ter mais, então eu creio que eu vou conseguir, se Deus me dá, dependendo do Senhor, aí a gente vai conseguir ser bastante objetivo. Mas a gente está falando de um jantar, irmãos. A gente está falando aqui de um momento de uma refeição. Jesus estava numa refeição, como a gente tem às vezes na nossa casa. Imagina aquela refeição simples do dia a dia, aquela refeição que você come com o seu familiar, que você come com o seu amigo, à mesa, né? Não aquela refeição que a gente come em frente à TV, com o WhatsApp na mão, né? Cristo não, ele estava no momento de intimidade com seus discípulos, numa refeição. Ele poderia estar no templo, ele poderia ter escolhido esse momento para estar com o discípulo no templo, mas não. Cristo preferiu, fala aí, irmão, que bom ver aqui. Cristo preferiu estar nesse momento num lugar de intimidade, num lugar de relacionamento com seus discípulos, num lugar de comunhão, coisa comum do dia a dia. Esse era o momento que a gente acabou de descrever, um jantar. E logo depois, né, desse jantar, Cristo, na verdade esse jantar foi as últimas 24 horas de Cristo.
Isso que a gente leu aqui foi 24 horas antes de morrer. 24 horas antes de morrer é o que nós lemos aqui. 24 horas depois do que nós lemos aqui, Jesus já estava morto. Começou todo aquele processo de tortura e Jesus estava morto. Foi antes da morte. Então, esse é o último momento que Cristo passa com seus discípulos. Último momento dele. E como eu falei, ele prefere estar no último momento na vida dele. Ele quer passar para os discípulos relacionamento, conversas, ensinos, toque, abraço, comunhão. E se a gente continuar a ler aqui no versículo 14, a gente não vai ler, Jesus continua ensinando, meu irmão, gastando tempo com seus discípulos, falando do Espírito Santo que ele ia enviar. Jesus passa no capítulo 14 consolando os discípulos, falou assim, eu vou embora, eu vou morrer, tal, só que ninguém entendia ainda o que ele estava falando. Mas calma, eu vou enviar um consolador, eu vou enviar um Espírito que vai consolar vocês. Então não fiquem com medo, eu vou, mas eu volto. Então Jesus começa a preparar, ele consola, ele dá as últimas instruções para os discípulos. Jesus continua ensinando no último momento. Então, ele gasta o último momento em comunhão. Ele gasta o último momento. Ele poderia falar assim, olha só, vamos fazer o culto aqui, porque daqui a 24 horas eu vou morrer. Então, vamos fazer um culto? Vamos. Vamos fazer um culto aqui de ação de graça pela minha vida. Não. Ele preferiu estar com os seus em comunhão. E antes desse versículo 13, a gente está trazendo para a gente, para que a gente entenda o peso que essas palavras que nós lemos temos, o peso que elas têm, para que a gente entenda o contexto dessa situação. Nos capítulos anteriores ao 13, que a gente leu agora, era a época da festa da Páscoa. A festa da Páscoa era a festa instituída por Deus em Jerusalém, que eles celebravam a libertação do povo lá do Egito. A gente conhece essa história, já foi até tema de novela. Então Deus instituiu, todo ano vocês vão celebrar uma festa em comemoração da libertação. Então, antes desse capítulo 13, a cidade de Jerusalém estava lotada. Imagina um Réveillon aqui, lotado de turistas. É como estava naquela época. Naquela época, antes do que a gente leu do 13 aqui, no 12, era a época da Páscoa. Então a cidade estava lotada de judeus, porque iriam celebrar, e lotada de gente de outros países. E principalmente, Jesus ele veio, ele era o Messias, ele era o enviado de Deus. Então, Jesus, aqui já é o final da vida dele, ele passou 3 anos ensinando, andando, curando, libertando, ressuscitando, e aqui é o final da vida dele. Então, a vida dele já tinha causado um rebuliço naquele lugar. Todo mundo já sabia, opa, tem um cara aí que parece que é o Messias. Tem um cara aí que parece que é aquele que Deus profetizou lá em Gênesis. Lá no início de tudo, Deus fez uma promessa, eu vou enviar uma pessoa que vai libertar vocês. Então, eles estavam esse tempo todo esperando. E quando Jesus começou a se mover entre eles e confirmar que era o Messias, o povo, essa Páscoa não foi igual às outras Páscoas dos outros anos, irmão. Talvez as outras Páscoas dos outros anos, onde Jesus não ainda tinha se manifestado, era muito movimentada, mas essa foi diferente. Porque havia toda uma notícia, o Messias parece que está aí. Então, no capítulo 12, capítulo 11, você vê judeus questionando Jesus, incrédulos. Você vê Cristo ministrando para esses judeus, Cristo explicando para esses judeus, gastando tempo para falar a respeito da palavra de Deus. Gregos tiveram interesse em saber quem era Jesus. Então, no versículo, o contexto era, meu irmão, imagina todo esse país requisitando uma pessoa. Esse era o ambiente que Jesus estava no capítulo 13. Ele era requisitado. Estava todo mundo, ainda tinha os fariseus em cima dele, querendo acabar com a vida dele. Ainda tinha os pastores da época,
que manipulavam a religião para bem próprio, que Jesus veio e começou a libertar o povo, eles queriam matar, né, Jesus. Então, a pressão em cima de Jesus era muito grande. E ainda tinha Jesus dentro dele, sabendo que daqui a 24 horas começaria a pior fase da vida dele, que foi a fase do seu sofrimento e da sua morte. Por que eu falei isso tudo? Nesses momentos de extrema tensão, Jesus prezou por estar em comunhão com os seus. O objetivo dessa mensagem de hoje, um deles, é o seguinte: é que o Espírito Santo cria em nós uma conexão de que Jesus é Deus. A gente já ouviu falar muito isso, eu já ouço falar muito isso. Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus. Porém, eu percebo na minha mente, é por isso que eu fui para esse verso, é por isso que eu estudei, eu tenho buscado a Deus, mas porque existe uma guerra na minha mente, querendo que eu não creia que Jesus é Deus. Hoje, eu tive falando de Jesus para alguns amigos que não são cristãos. A grande dificuldade de quem não é cristão é crer que Jesus é Deus. Eles creem que ele é um profeta elevado, eles creem que Jesus é um cara que fez boas ações, mas quando eles barram, eles não creem que Jesus é Deus. E a maior verdade do Evangelho, não foi o poder que Jesus tinha, não foi a tempestade que Jesus acalmou, não foi ele andar por sobre as águas, não foi ele ressuscitar mortos. A maior verdade do Evangelho é que Cristo era o próprio Deus. Cristo era Deus encarnado. Então, se eu e você, meu irmão, e como Jesus andou nesse tempo todo com esses homens, 3 anos, ele começou a encontrar esses homens no caminho e falou: você segue-me. Você é pescador? Segue-me. Você segue, você me segue, você me segue. Jesus chama os homens para andar com ele. Chama essas pessoas para andar junto com ele no dia a dia. Esses discípulos aqui dele, os 12 discípulos, eles não desgrudavam de Jesus durante esses 3 anos. Dormiam juntos no mesmo lugar. Estavam a maioria do tempo juntos. Jesus às vezes se destacava sozinho para orar. Mas a maioria do tempo eles estavam como? Andando juntos. Jesus estava ensinando para esses homens quem era Deus de verdade. Jesus estava abrindo a visão desses homens para quem de fato era o Deus que eles diziam que criam, mas que não tinham um relacionamento com ele. Então, por que essa guerra acontece na minha cabeça? Porque Cristo chama a mim e a você. A gente não crê em acaso. A gente crê, se você está aqui, se eu estou aqui hoje, é porque Deus tem um propósito nisso aqui. Então a gente não crê em acaso. A gente crê em que tudo coopera para um propósito de Deus. Então se você está aqui e está ouvindo essa palavra, é porque Deus tem um propósito para a minha vida quando eu li isso aqui, quando eu estou buscando a Ele. Ele tem um propósito para mim. E da mesma forma é para você. Qual é o propósito de Deus para você e para mim? É andar com Ele, meu irmão. É ter relacionamento dia a dia com Ele. É não simplesmente estar com Ele aos finais de semana, numa igreja. Não. A guerra na nossa mente é essa, é para que a gente viva o Evangelho da mesma forma como e aí eu vou falar demais religiões, mas não querendo dizer que é melhor, não é isso, mas eu percebo que as pessoas das religiões, ela tem um dia para o sagrado. É assim que eles falam. Hoje é o dia do sagrado. E aí eu olho para aquilo, mas e a segunda-feira? E a segunda-feira, quando eu acordo de manhã? Então, o meu dia para o sagrado foi o domingo? O meu dia para o sagrado foi um grupo familiar que eu vou durante a semana? Não, irmão. Essa não é a ideia do Criador de todas as coisas, meu irmão. Se você crê que o mundo, e você e eu fomos criados a partir de um Deus
se você olha para a natureza, se você olha para a gente, você vê como Deus é criativo, de um Deus, de um artista. A ideia dele para o ser humano, para mim, para você, não era ter um dia no sagrado. Não era aquela expressão que falam assim. E aí eu vou falar também, não querendo me colocar, não é isso, mas a gente ouve muito assim, não, eu só peço a Deus saúde, porque o resto eu corro atrás. Não, irmão, Ele não quer te dar só saúde, brother. Ele não quer me dar só saúde e agora vai, Saulo, vive a tua vida aí, corre atrás. Não é isso que Deus tem para nós. Não é isso. O nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus é o Deus que fala quando você olha para a natureza. Deus está despertando umas paradas em mim, que quando eu fui, como o urbanismo, como essa vida urbana de prédio, isso mata a vida de Deus na gente. Como a gente ser envolvido pela ansiedade que isso gera, mata a vida de Deus. Que isso, Saulo? Não, vai olhar para Paulo. Como é que Paulo pregava e falava de Deus para quem não era cristão? Ele falava assim, olha a natureza. Quem criou isso aqui? Ele usava a natureza para falar de quem Deus era. Então, quando a gente olha para a natureza, é Deus falando conosco. O nosso Deus é um Deus vivo. O Deus que criou todas as coisas é um Deus que quer se relacionar. Ele quer entrar em todos os pensamentos que você tem, que eu tenho. Ele quer estar comigo compartilhando tudo que eu penso. Por quê? Porque Ele é controlador? Porque essa é a natureza de Deus. Essa é uma característica de Deus. Deus é comunhão. Deus, Ele não é religião, Ele não é dia sagrado, não, Ele é comunhão, Ele é relacionamento, Ele é intimidade. Então, essa guerra existe dentro de mim. Não crê que Jesus é Deus. Não cai nessa, isso é mentira. Não crê nisso. Continua indo na tua igreja lá, frequenta lá. Não é isso que Deus tem para nós. Então, o primeiro objetivo dessa ministração é que o Espírito Santo, só Deus pode fazer isso. É só o próprio Deus que pode imprimir no nosso coração que Jesus, Ele é Deus. Só Deus pode fazer isso. Por isso eu coloquei que o Espírito Santo cria em nós essa conexão e que a gente não se esqueça disso. Se você sair daqui, se eu sair daqui, com só isso na cabeça, acordar todo dia, e isso está na minha cabeça, caramba, Jesus é Deus. Jesus, a gente vai desenvolver um pouco mais. Jesus é Deus. Só já vai fazer um impacto na minha e na sua vida. Aí eu separei aqui alguns versículos que a gente vai ler rapidamente, que o próprio Cristo disse isso em suas palavras. O próprio Cristo disse, abre por gentileza, Paulinha, vamos ler aqui rapidinho junto, João 14, de 5 a 11, um pouquinho depois do que a gente leu. Olha o que Tomé falou, aquele famoso homem lá, né, Tomé, que tem que ver para crer. Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Edmeia falou aqui algo sensacional. Todas as religiões levam a Deus. Ela falou aqui, eu achei isso maravilhoso. Todas as religiões levam a Deus, mas só Cristo leva ao Pai. Só Cristo leva uma pessoa. O que significa isso? Que quando eu olho para Cristo como Deus, eu não passo mais a chamar Deus de Deus. A minha relação com Deus agora é de pai para filho. É uma relação familiar. Não é uma relação solta, vazia, é uma relação de um pai para filho. Jesus mesmo falou em determinado momento com os seus discípulos, vós que sois bons, falando para os discípulos, vocês que são os maus, vocês sabem dar bom presente para os seus filhos. Imagine Deus, se não vai dar para vocês o seu Espírito Santo. Então, só, como ele falou, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Não são palavras minhas, são palavras do próprio Cristo. A salvação vem dos judeus. Então, a religião que pega a versão da Bíblia e se adapta à cultura de outro país, não é verdade. Não é verdade. Jesus falou isso para a mulher. Filha, por uma mulher que ele encontrou, vocês adoram o que vocês não conhecem. Jesus falando, nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem
dos judeus. Foi Jesus que disse, não sou eu, irmão. Então Deus escolheu um povo. Por quê? Porque o povo era bom? Não. Na verdade, Deus escolheu um homem. Porque o homem era bom? Não se sabe. O que sabe é que a salvação tinha que chegar ao mundo. Deus tinha um plano. A salvação tinha que chegar ao mundo através de um povo. Então Deus formou um povo. Então, meu irmão, a salvação vem dos judeus. Cristo falou. Então, em outras culturas, mudar o que Cristo falou para se adaptar à cultura é pegar o evangelho de Jesus e se moldar à cultura daquele país. É engano, irmão. Não é a verdade. Porque Jesus falou, a salvação vem dos judeus. Então, continua por gentileza. Vamos lá, senão a gente vai ficar muito retido. Olha o que Jesus falou, gente. Se vós tivesseis me conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Olha isso. Vocês têm conhecido o Pai. Se vocês tivessem me conhecido, vocês saberiam quem é Deus. Porque continua por gentileza. Aí um discípulo replicou, engraçado, né? Devia ser uma conversa, né, replicando, né, aquela conversa meio que às vezes pode ser até tensa. Replicou Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, palavra de Jesus, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não tem me conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Abra por gentileza em João 12, 4. Então Jesus ele está falando, meu irmão, mais claro impossível. Eu sou Deus. Eu e o Pai, eu e Deus, somos um. Nós somos um só. Se vocês tivessem me conhecido, vocês estariam conhecendo a Deus. Ah, Senhor, mostra-nos o Pai. Poxa, Felipe, tu está andando com o Pai há tanto tempo aqui. Está vendo como é que eu lido com as pessoas? Está vendo como eu me comporto diante da injustiça, Felipe? Você não já viu eu honrando a mulher? Você não já viu eu honrando a viúva? Você não já viu? É assim que Deus é, Felipe. É assim que Deus se comporta diante da injustiça. É assim que Deus se comporta diante da falta de amor, com perdão. Se você me vê, você está vendo Deus. Vai. Não, 12, 44, perdão. Desculpa, gente. Jesus clamou, irmão, não falou. Clamou, clamar é diferente de falar. Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Vai. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ou seja, antes de Cristo, antes de você e eu crermos em Cristo, estávamos em trevas. Vai. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Próximo, João 11, 25. Isso é só palavras de Jesus, irmão. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vai. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? 27. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia de vir ao mundo. Nesse caso aqui, na ressurreição de Lázaro, Jesus falando para a irmã de Lázaro, que o amigo dele, Lázaro, tinha morrido, e ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Vamos lá, João 10, 27 a 30, o próprio Jesus falando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Vai. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo.
e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Jesus está falando assim, eu e Deus somos uma pessoa só. Eu e Deus somos uma pessoa só. Vamos lá, vamos continuar. João 8, 42. Replicou-lhe Jesus novamente. Se Deus fosse, olha o que ele falou para aqueles homens. Se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente me havíeis de amar. Se Deus fosse o Pai de vocês, vocês iriam me amar. Não iriam só querer me conhecer e gostar de mim. Vocês iriam me amar. Porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. João 8, 51. Jesus falando, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Não, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa questão de morte, de eterno que Jesus fala. Se você crê em mim, receberá a vida eterna. Se você crê em mim, você não vai morrer eternamente. Então, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Que palavra, meu irmão? É o que ele falou. É o que ele ensinou. Se alguém guardar, ou seja, pegar aquele ensino e falar assim, olha só, eu vou pegar toda a minha ideia, tudo que eu aprendi na minha vida de como viver, eu vou jogar fora. E a partir de agora eu vou pegar os teus ensinamentos e vou pôr em prática. É isso que significa esse guardar que ele está falando. Não é simplesmente a gente chegar aqui e ouvir uma mensagem que gera uma esperança na nossa vida. Gera mesmo, a palavra de Deus gera esperança, gera fé, gera amor, mas não é isso. Cristo falou, aquele que pegar o que eu estou falando e aplicar na vida dele, não vai morrer eternamente. Então a gente precisa ser, irmão, humilde. Eu também tenho algumas palavras que Deus me deu para esse ano, que é o que eu vou compartilhar. Temos uma na nossa casa e temos uma para esse ano. Eu preciso ser humilde. Para quê? Para viver, para aprender com Cristo como viver a vida que eu tenho hoje, que Ele comprou. Cristo, quando morreu e ressuscitou, Ele deu uma nova vida para a gente. Ele não recalchutou a gente. Ele não pegou a gente e melhorou a gente. Olha só, Cristo, como fala aí, né? Não, Cristo vai fazer de você o melhor, Ele vai arrancar o melhor de você. Não, Cristo não veio para tirar o melhor do Saulo. Não, o Saulo antes de Cristo estava morto. Cristo me deu uma vida nova. E essa vida nova, eu preciso ter humildade para chegar, Senhor, me ensina a viver. Como eu vou fazer isso? Pegando a palavra dele. Ele ensina aqui na palavra de Deus, meu irmão. Se você e eu nos dedicarmos, como a Rosária falou, a seguir o que está aqui, com um espírito humilde, não por barganha, com o espírito de falar, eu preciso aprender a viver com Cristo. Meu irmão, a gente vai ter, isso aqui eu não estou falando de mim mesmo não, é promessa dele, eu vou ter a mesma vida que ele tinha. A vida que... Pensa em Cristo. Né? A primeira coisa, ninguém pensa em Cristo e vem um pensamento ruim. Vem. Quando vem Cristo na sua cabeça, Jesus, vem um pensamento assim, safado. Ih, ladrão, vem isso. Em qualquer pessoa do mundo, quando fala Jesus, a primeira coisa que vem é amor. Ele mandou amar. Né? Então, aquele que pega a palavra dele e vive, tudo o que ele tinha, essa pessoa tem acesso também. A vida que ele desfrutava. Por que isso? Porque esse é o caráter de Deus. Deus reparte, Deus comunga, Deus se dá a conhecer. Vamos lá. Paramos João 8, 51. Está acabando, gente. Pior que não está. Hoje vai ser rápido mesmo o objetivo. João 8, 51. Deu problema? Tá não? Vai, passa para o 56. Olha isso aqui, irmão. Isso aqui, quando Jesus falou isso, ele quase foi apedrejado. Quase mataram ele. Abraão, Jesus falando, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia.
Abraão, gente, é o pai da fé judaica e é o pai da fé. Nós viemos de Abraão, de uma promessa que Deus fez a Abraão. E a gente vai falar um pouco dele também agora, antes de terminar. Então, quando Jesus fala assim, ó, Abraão, vosso pai, ele está falando da maior referência de fé de toda aquela nação. Ele está falando do cara top de linha. O cara que é o homem pelo qual a nação de Israel nasceu. A nação de Israel nasceu em Abraão. Então, quando ele fala assim, ó, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Olha isso. Viu e regozijou-se. Vai. Perguntaram-lhe, pois, os judeus. Ué, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu-lhe Jesus. Em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui, a gente não vai ler os judeus pegarem pedras para apedrejar Jesus. Por quê? Quando ele falou eu sou, essa palavra eu sou, foi a palavra que Deus, que isso está registrado nos livros do Antigo Testamento, da lei. Quando Deus se revelou para Abraão, quando Deus chamou Abraão para andar com ele, não sei se foi Abraão ou Moisés, mas Deus falou assim, ó, eu não lembro que foi que perguntou, foi Moisés. Quem és tu, Senhor? Ele falou assim, eu sou. Então, a palavra eu sou é a palavra atribuída a Deus. Eu sou, e está em maiúsculo. Então, quando Jesus falou assim, eu sou, ele está falando que ele era Deus, irmão. Jesus está falando que ele mesmo era Deus. Ele era Deus. Vai adianta, por gentileza. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. João 7,45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram, por que não trouxestes? Os pastores, fala pastores assim, porque sacerdotes e fariseus eram os homens que conheciam a lei, eram os homens que ensinavam o povo, eram os pastores da época. Eles ficaram com tanto ódio de Cristo que ele falou assim, ó, vai lá, falaram para os guardas, vai lá e traz ele, vão prender ele. Olha o que os pessoal falaram. Aí os caras chegaram, os guardas, e não trouxeram Jesus. Olha o que os guardas falaram. Responderam os guardas. Jamais alguém falou como esse homem. Jamais alguém falou como esse homem. Na história de Israel se levantaram muitos dizendo que era o Cristo. Se levantaram muitos falando que eles eram aquele a qual Deus prometeu que libertaria o povo. Mas ninguém falou como Jesus. Por quê? Porque ele era Deus. João 1. Eu gosto do Evangelho de João, que é o que a gente está lendo, que a visão de João, de Jesus, é a visão que João, ele enfatiza o tempo inteiro que Jesus é Deus. Ele escreveu para selar no coração de quem estava ouvindo que Jesus não era só um profeta, que ele não era só mais um rabi, um mestre que conhecia a lei, não era só mais uma pessoa que fazia o bem. Jesus era o próprio Deus. O Evangelho de João marca a divindade de Jesus. Olha o que ele fala no versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Calma aí, abre por gentileza em Gênesis 1. Gênesis 1, o primeiro versículo da Bíblia. O primeiro versículo da Bíblia. A gente leu em João 1, que diz, no princípio era o verbo. Verbo é palavra. Verbo é ação, é palavra. Né? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha a referência que quando João falou isso, olha a conexão que ele fez com Jesus. Gênesis 1:1, no princípio. Esse princípio aqui criou Deus os céus e a terra, quando não havia mundo. Não havia nada criado. Não havia nada. Então, quando João usa a mesma expressão, no princípio era o verbo, ele está querendo falar que o verbo, que era Cristo, estava com Deus antes da criação do mundo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Vai. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Estamos em Gênesis.
Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, disse, palavra, verbo, haja luz. Haja luz. Verbo, haver. Então, a conexão que João faz é a palavra haja. Deus criou o mundo, foi com Cristo. Cristo, agora vamos voltar lá. Haja luz e houve luz, lá no João, para a gente entender melhor. No princípio era o verbo, a palavra estava com Deus. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, Jesus era Deus, vai. Ele enfatizou mais uma vez, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas é o universo, coisas são as bilhões de galáxias, coisas são as bilhões de galáxias e sei lá quantas bilhões de estrelas em cada galáxia. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? De Cristo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui já é João, tá? Não é Jesus. Vai para o 9, versículo 9. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Vai. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Se você e eu seguirmos esse intento, se você e eu pensarmos assim, o corpo é meu e eu faço o que quero, a vida é minha, eu faço o que quero, o meu destino e o seu é o inferno. Isso não é palavra do Saulo, não. Isso não é palavra do Saulo, isso está escrito na Bíblia. Aqueles que vivem para satisfazer as suas próprias vontades são dignos da ira de Deus. Deus está irado da forma como o homem tem vivido, da forma como o homem se apropriou e falou, a minha vida é minha, o nariz é meu, eu sou o meu próprio Deus, eu me satisfaço, o meu prazer está no centro, eu tenho que viver para o meu prazer. Se você e eu nos apoiarmos nessa ideia de meu corpo, minhas regras, a vida é minha, eu faço o que quero, não. Você tem um dono, irmão. Eu tenho um dono e as minhas ações são ações responsáveis. Precisam ser ações responsáveis. Então Jesus quer saber quem é esse Deus? Olha para Jesus, meu irmão. Mas não olha para Jesus, vou falar um testemunho para você. Não olha para Jesus de qualquer jeito. Pega um evangelho, mas a Bíblia é imensa. É mesmo, irmão, é imensa. Pega o evangelho de João. Começa primeiro a orar, a ter fé, a depender de algo que não está em você. Senhor, Deus, eu quero conhecer você. Eu vou ler a tua palavra com calma. Olha para Jesus de perto. Olha para Jesus de perto. Vê como ele se comportava. Veja como ele olhava para o seu próximo. Você vai ver como é que Deus é. Você vai ver como é que Deus é. Vê como ele expressava amor. Você vai ver como Deus é. Mas, não, por favor, meu irmão, não veja correndo. Hoje, infelizmente, uma das maiores preciosidades de uma vida profunda com Deus tem sido desvalorizado, que é a leitura. Meu irmão, se você é um cristão e não gosta de ler, você precisa rever isso já. Porque se você não lê, se você não, por você mesmo, buscar em Cristo, conhecê-lo ali, você e ele, uma experiência, você é real, você vai ser enganado por ensinos errados. Porque, como eu falei, infelizmente, tem saído do púlpito ensinos adulterados, como existia na época de Jesus. A Bíblia que Jesus lia na época era a mesma que os líderes liam. Tanto Jesus quanto os fariseus liam a lei de Moisés. A fonte era a mesma. Só que uns usavam para o seu próprio bem, para manipular, para ter poder. E Cristo usava como uma expressão de amor. Cristo usava para expressar a vida de Deus para as pessoas. Essa é a diferença. A Bíblia é a mesma. A Bíblia é a mesma. Agora, o coração de quem lê é que vai fazer diferença. Então, quer saber quem é Deus?
Quer saber, Saulo, quem é Deus? Vai com calma, para de ler correndo. Leia com calma cada vírgula. Leia com calma, sem pressa de querer terminar. O próprio Cristo fala, não sou eu. Aquele que bate, a porta vai se abrir. Aquele que pede, vai receber. E aquele que me busca, vai ser encontrado. Deus andou na terra e chamou pessoas para andar com Ele, dia a dia. Não somente para dar saúde, como eu falei, é um relacionamento. Nosso Deus é vivo, fala, ouve, sente, chora. Abre por gentileza em João 4,14. João 4,14. Irmão, superficialidade, guarda isso. Deus está falando comigo, meu irmão, pela sua palavra. Eu ainda não ouvi a voz de Deus, eu não sei se eu vou ouvir. Mas eu não ouvi a voz dele ainda audivelmente. Mas quando eu me deparo com o ensino de Cristo e eu permaneço, ele começa a falar comigo. Olha o que Cristo fala. Como é que ele fala comigo? Como é que ele fala com você? Dando atenção ao que ele fala. Ouvindo o que ele fala com calma. Ouvindo com o que ele fala. Como eu tenho lido a Bíblia, às vezes, eu preciso fazer mais isso. Lê um versículo, para. Ouviu aquela palavra de Jesus ali? Fecha o olho, faz uma oração. Senhor, fala comigo. Fala comigo. Fala comigo, cara. Eu sei que você está vivo, fala comigo. Cristo falou o seguinte, as minhas palavras são espírito e vida. As minhas palavras são espírito e vida. Olha o que ele falou para uma mulher samaritana no meio de um deserto. Uma mulher que era desprezada pelos judeus. Olha o que ele falou. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, a mulher estava num poço pegando água. Então o assunto era ali a água. Só que ele falou de uma água diferente. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Fonte. Joguei lá no YouTube, faço isso algumas vezes. Uma experiência que nunca mais, que me marcou muito, foi quando eu fui, sempre falo isso, quando eu fui em Foz do Iguaçu. Quando eu vi a catarata de Foz do Iguaçu. Quando eu só de estar perto daquele lugar, aquilo já mexia comigo. Não tem como você ficar perto de uma fonte, de uma cachoeira, que brota água sem parar, sem aquilo não mexer com o teu interior. A sensação daquele lugar, de Foz do Iguaçu, é uma sensação que é profunda. É profunda, não é superficial. É profundo. Então, o que ele falou? Aquele que beber da água que eu lhe der, do interior dessa pessoa vai surgir, vai brotar uma fonte que jorra. Jorra não é pingar. Jorrar não é pingar, meu irmão. Jorrar é água em abundância. É uma catarata. Para onde? Para a vida eterna. Jesus falando, usando a palavra eterna novamente. Irmãos, vou falar isso aqui para mim, porque a superficialidade, ela brota do púlpito. Uma vida superficial, ela está brotando, não é de quem está ouvindo para quem está pregando, não. A vida superficial está brotando de quem está pregando. Está brotando de quem está aqui, com a responsabilidade de falar as palavras de Deus. A gente tem reduzido a fé cristã a conquistas e vitórias nesta terra. Uma vida vitoriosa e próspera hoje, no contexto evangélico deturpado, é uma vida próspera financeiramente. É dinheiro na conta. O que é ensinado hoje em massa é que a fé que Deus te deu é para que você conquiste bens. Tenha fé, seja um conquistador. E aí, o que isso produz na pessoa? O que isso produz em mim quando eu ouço isso? Poxa, aqui, essa terra, está tudo de bom que Deus pode me dar. Então, aqui, dinheiro. E aí, não só dinheiro, mas uma família. Quando a gente olha só para essa terra aqui, só para um plano que acaba aqui, a gente vive uma vida superficial,
a gente vive relacionamentos superficiais. Se a gente não olhar, Jesus falou, outra vez uma palavra de Jesus que eu me lembrei aqui, não sei se foi Jesus ou um dos apóstolos, o homem, acho que foi Paulo, aquele que só espera nessa vida aqui é o mais miserável dos homens. É o mais miserável, misericórdia. Espera aí, varão. Mas, vou concluir. É o mais miserável dos homens. Então, irmão, se a mensagem que está sendo pregada no púlpito é uma mensagem que me faz olhar para a terra, me faz querer ser um homem de fé para conquistar nessa terra, superficialidade. Quando que eu passo a ser uma pessoa profunda? Quando eu olho, primeiro, quando eu olho além dessa terra aqui. Quando eu olho, Jesus falou, para a vida eterna. Jesus não falou assim, ó, vai brotar nele uma fonte que vai jorrar aqui para essa terra. Não, que vai jorrar aqui para essa vida, vai jorrar no trabalho dele, que vai jorrar na família. E ele vai ter um marido, ele vai ter uma esposa, e a água que eu lhe der, ele não vai ter mais problemas, vai acabar os problemas dele. A gente vai só é profundo de fato no relacionamento. Só é profundo de fato no relacionamento quem olha para a vida eterna. No casamento, só é profundo no casamento quem olha para a vida eterna. Por quê? O casamento de um homem e uma mulher é um anúncio da volta de Cristo. Quando uma pessoa se une com a sua mulher em matrimônio, aquela união, isso é a Bíblia que ensina, não sei o que estou falando, aquela união é uma união mística que representa quando Cristo voltar e se unir com a sua igreja. Então, quando uma pessoa casa, querendo tirar daquela pessoa felicidade para ela, ela vai ser superficial, vai usar aquela pessoa para ser feliz. Mas quando os dois casam, entendendo que eles têm um Deus, que eles têm uma vida eterna, que um está para amar o outro, que o propósito principal é agradar a Deus e ser uma pessoa que olha com profundidade, o relacionamento deles cada vez vai ser mais profundo, não vai ser superficial, porque ele vai olhar para a mulher dele, ele vai lembrar das palavras de Paulo, fala assim, maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Amem as suas esposas. O que Cristo fez pela igreja? Ele sofreu todo aquele martírio lá, irmão. Ele deu a própria vida. Então, isso vai gerar profundidade quando a gente tirar os nossos olhos daqui. E eu quero ler rapidamente Hebreus, que fala sobre isso. A gente adulterou. Então, está saindo dos púlpitos hoje uma fé adulterada. Uma fé que é um instrumento de conquista. Essa não é a fé cristã. Essa não é a fé cristã. Embora você possa ser uma pessoa de fé, uma pessoa que ama Jesus e ter sonhos e projetos aqui. E conquistar uma casa aqui. E conquistar um bom emprego aqui. Claro, por que não? Mas a essência da fé não é essa. Hebreus 11, de 1 a 6. Hebreus 11, 1. Olha isso. Ora, a fé, essa aqui não é Jesus falando, ainda não tem certeza quem escreveu essa carta. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra, novamente, Jesus, de Deus, de maneira que olha isso, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, pela fé, a gente entende que o que eu estou vendo aqui foi criado por uma realidade que está superior e que eu não posso ver. A vida eterna, a eternidade, aonde Deus está. Pela fé, a gente entende que o mundo foi criado a partir de um ser que é invisível e que governa tudo. Pela fé, aí ele começa a fazer, a gente vai ler rápido. Pela fé, Abel ofereceu a Deus excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Olha isso, por meio dela também, depois de morto, ainda fala. Está falando que Abel, que foi o primeiro filho, não sei se foi o primeiro filho de Adão lá,
Aquele assassinato que ocorreu, que Caim matou Abel, foi o segundo. Isso aqui é lá no início de Gênesis. Olha quantos anos essa carta foi escrita. E ele falou assim, ó, a vida de Abel, a fé que Abel teve, fala até hoje. Meu irmão, se isso não é ter uma vida profunda, eu não sei o que é, meu irmão. Você ser lembrado pela tua fé durante milhares de anos, porque tem, na verdade, eu nem sei quantos anos tem, que a gente não sabe quantos anos tem de Adão aqui. Então, olha o que a fé proporcionou. Vai. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, foi arrebatado. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes de sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, presenteador dos que o buscam. Vai. Pela fé, Noé... Não, pula esse aí. Pela fé, olha aí Abraão de novo. Isso aqui eu queria destacar com você, para mim e para você. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Deus fez uma promessa para Abraão, falou assim, Abraão, sai da tua terra aí, eu vou te mandar para uma terra que vou fazer de você uma grande nação, e todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. Em determinado momento, Deus falou assim, Abraão, olha para o céu, imagina um céu estrelado. Hoje, o céu que a gente vê hoje por causa das luzes da cidade ofusca, né? Quando a gente está na estrada, aquele era o céu que Abraão viu, lotado de estrelas. Deus falou, Abraão, olha para essas estrelas. Essa vai ser a sua descendência. Tenta contar as estrelas. Você não pode. Essa vai ser a descendência que eu vou te dar. Tenta contar as areias do mar. Está na Bíblia isso. Ninguém pode contar. Essa vai ser a tua descendência. Então ele pegou essa palavra, creu e partiu sem saber para onde ia. Vai. Pela fé peregrinou. Peregrinou, essa é a palavra. Peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Vai. Porque aguardava, agora, olha como é que Abraão se tornou uma pessoa profunda, irmãos. Porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Vai. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não, porque ela não podia ser mãe. Foi um milagre que Deus fez. Não obstante, avançado em idade, Abraão, com 99 anos, teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Vai. Por isso também, aliás, já amortecido, Abraão era velho, não podia mais ter filho, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Vai. Todos estes, toda essa relação de gente que esse escritor falou, morreram na fé, sem ter obtido as promessas, irmão. Sem ter obtido, olha isso, meu irmão. Os caras morreram na fé e não obtiveram a promessa. Deus não deu para eles. Sabe para quem que Deus deu? Você sabe para quem que Deus deu a promessa que ele fez para Abraão? Não, para mim. Exatamente. Eu vi a promessa, que é Jesus. Abraão não viu, eu vi, que é Jesus. Então, eles morreram na fé sem ter obtido, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, meu Deus, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. O que você e eu somos nessa terra? Peregrinos e estrangeiros. Isso é vida profunda, irmão. Isso é vida profunda. Ainda tem mais, vai. Porque os que falam desse modo manifestam que estão procurando uma pátria. Vai. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíam, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, a pátria celestial. Por isso, Deus, olha isso, cara. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus.
porquanto lhes preparou uma cidade. Meu irmão, superficialidade. Olhar só para essa terra aqui. Olhar só em conseguir um bom casamento. Estou falando para mim porque eu tenho um casamento. Conseguir um bom emprego. Conseguir alcançar um salário bom que me faça ficar tranquilo. Misericórdia, meu irmão. Misericórdia. Miserável homem que eu sou. Se eu botar a minha esperança na pátria celestial, na vida eterna que Deus tem para mim e para você, Deus vai se orgulhar de falar que Ele é meu Deus. Então Jesus Cristo sabia de onde Ele vinha e para onde Ele ia. Jesus tinha sua identidade firmada. Se Ele chegasse para mim, para Jesus e falasse, para onde você vai? Eu sei para onde eu vou, eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu tenho que fazer aqui. Então Jesus tinha propósito e identidade firmes dentro dele. Sabendo disso, ele expressou nesse momento aqui a maior característica, a maior virtude de Deus. A maior virtude que você possa enxergar em Jesus. A gente é levado a olhar para os seus milagres. A gente é levado a olhar para o que Ele fez, para os milagres. Meu irmão, vou falar uma coisa para você, eu já vi perna crescer na minha frente. Um amigo meu, que tinha uma perna menor que a outra, na comunidade Zona Sul, onde eu vi o pastor, estava filmando, estava filmando, o pastor orou e a perna do meu amigo cresceu, irmão. Eu vi. A minha mãe, falecida, Dona Bernadette, num culto, minha mãe, a gente sempre teve problema financeiro depois do Collor. O Collor veio e quebrou tudo. Minha mãe, em um determinado momento na igreja, foi um pastor lá e orou pela minha mãe. Deus colocou um dente de ouro na minha mãe. O dente está na minha casa ali, meu. Minha mãe, depois caiu o dente, né? Minha mãe, antes de morrer, caiu. E eu guardei. Deus deu, e não só para ela, Deus foi um monte de coisa. Ou seja, foi um milagre que Deus realizou, um dente de ouro na boca da minha mãe, para provar que Deus estava naquele lugar. Era uma prova, era um milagre. Está na minha casa, se você pedir, eu te mostro. A gente vê no Instagram hoje, se você vê no Instagram, tem moleque novo, mais novo que eu, evangélico, andando na rua, orando para as pessoas e a perna crescendo. Está no Instagram. Os milagres estão acontecendo. Deus está se revelando pelos milagres. Mas entenda, ver perna crescer e ver o dente de ouro da minha mãe não foi suficiente para me fazer, para que eu permanecesse com Jesus. Mesmo depois disso eu biquei a igreja. Eu biquei Jesus. Eu saí fora. Eu quis viver a minha vida. Então, milagre não segura ninguém. Milagre não segura ninguém. O que segura uma pessoa? O que segura a mim hoje é Jesus. O caráter dele, brother. O que me atrai em Cristo é o caráter dele. O que me atrai em Cristo é a forma como ele olha para mim. É a forma como é a virtude que sai dele. E essa virtude que eu vou falar aqui agora para você, a principal virtude de Deus. Eles estavam no jantar, meu Deus, acho que até passou. Eles estavam no jantar. Era a tradição da época. Naquela época não havia cimento nas ruas. As ruas não eram pavimentadas. Era tudo areia. Não havia sapato fechado, era tudo sandália. Então as pessoas andavam na rua, sujavam os pés. Naquela época não tinha rede de esgoto naquela região. As aldeias da Galileia, de lado, as pessoas tinham lugar que pessoas faziam suas necessidades na beira. Então, conforme eles iam andando, muitos pisavam ali nas fezes de um animal ou de gente. Então, qual era a tradição da época? Quando você vai na casa de alguém, você precisa lavar o seu pé. O seu pé está sujo, o seu pé está imundo. Você não pode entrar na casa desse hospedeiro com tanta sujeira. E aí, a tradição judaica, naquela época, infelizmente, havia escravidão. A cultura havia escravidão. No mercado de escravos, o escravo mais inferior, o escravo mais barato do mercado, era o escravo que era comprado pelo dono da casa, e quando viam pessoas receber de visitas, esse cara, desvalorizado por todos, pegava uma bacia, cingia, se prostrava diante daquele convidado e metia a mão na sujeira daquele cara. Se tinha fezes, ele metia a mão nas fezes, tinha que lavar. E mais, tinha que massagear o pé dele,
porque eles andavam muito, muitos eram peregrinos, então os pés, quando eu ando muito, meu pé já dói. Imagina andar por uma estrada de pedra. Ele tinha que fazer massagem no pé do cara, para aquele sujeito se ficar digno de poder comer naquela casa e se sentir à vontade. Esse era o escravo que fazia essa obra, o escravo mais barato da feira, do mercado de escravos. Foram jantar juntos, eles estavam na refeição. Meu irmão, isso aqui é uma reflexão dessa Bíblia aqui do Max Lucado, que ele fez. Estão comendo juntos, começaram a comer. Jesus olha, todo mundo de pé sujo. Todo mundo de pé sujo. Ninguém se levantou, não sei porquê, mas naquele dia o escravo para lavar o pé não estava lá de forma proposital, porque Cristo queria ensinar uma coisa para eles. Cristo queria ensinar maior, para mim, é o maior ensinamento do Evangelho. Cristo viu, caramba, eles estão comendo entre eles de pé sujo. Ninguém vai lavar o pé um do outro. Ninguém vai se oferecer para fazer um trabalho de lavar pé do outro. Eu preciso ensinar quem sou eu para esses caras. Eu preciso ensinar para esses... Meu irmão, ele fez isso no final da carreira dele. Olha como é que a mentalidade religiosa está adulterada, evangélica. Quando alguém se torna pastor, até ele ser pastor, ele lava banheiro. Até ele se tornar pastor, ele socorre o pobre. Até ele se tornar pastor, ele rala. Quando ele se torna pastor, dali para frente, ele fala, agora eu conquistei o meu status. Agora quem vai ser servido sou eu. E é o que a gente vê hoje aí, meu irmão. O que a gente vê no nosso meio, e eu estou me colocando porque eu sou, além de ser pastor, eu sou evangélico, sou cristão. O que a gente vê são pastores sendo servidos, irmão. São pastores sendo intocáveis. São pastores que você não consegue chegar para falar com o cara depois do culto. O cara virou um superstar. O cara virou... Quem faz isso com ele? Às vezes somos nós, que começam a proteger. Então, eles costumavam ser humildes no início. No final, ele já está, meu irmão, superficial. Só olha a grana, faz acepção de pessoas. Se esse cara tem um dízimo bom, eu vou tratar ele melhor do que esse pobrezinho aqui que não tem que dar dízimo curto. Isso acontece, irmão. Isso acontece hoje dentro de igreja evangélica. E Jesus fez o pior trabalho no final da carreira dele. No final, não foi no início. Se essa passagem tivesse no início, Jesus começou o ministério, está lavando. Dava até para a minha mente racional entender. Para a minha mente, só que o evangelho está acima da que a nossa cabeça consegue compreender, meu. No final da carreira dele, Jesus vai. Ninguém lavou o pé de ninguém. Jesus vai, levanta, pega, cinge a toalha. Eu fico imaginando a cara dos discípulos quando Jesus falou isso. Pega a toalha, enche a toalha de água e se abaixa. O Deus que criou os céus e a terra. O Deus que criou o universo que a gente viu aqui, se abaixando diante da criatura e metendo a mão na sujeira da criatura, começando a lavar. Tanto que aquela postura de Pedro foi por isso. A cabeça de Pedro pirou. Você vai lavar meu pé? Você vai fazer um trabalho de um escravo barato do mercado? De um cara insignificante? Meu pé tu não vai lavar, não. Aquilo, meu irmão, foi uma ofensa para a religião. Aquilo foi uma ofensa para a religião. Olha o que Jesus fala. Jesus falou, né? Eu não vou entrar em detalhes, senão Jesus falou, se você não me deixar lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Se você não me deixar servir você não tem parte com o meu evangelho. Você não tem como comungar comigo se você não me deixar lavar o teu pé. E aí depois ele fala, a gente já leu aqui no início, eu vou só falar por alto. Quando ele termina de lavar, inclusive do traidor. Nesse momento aqui, Judas estava aqui. Jesus lavou o pé, inclusive do traidor. Daquele que entregaria ele para a morte. Quando ele levanta, ele fala, vocês viram, vocês entendem o que eu fiz para vocês? Preciso ler, desculpa. Ora,
capítulo 12. Depois de lhe lavou os pés e tomou suas vestes, voltou, botou a roupa dele, assentou-se outra vez na mesa e disse-lhe: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor. Ai, meu Deus do céu, preciso terminar. E dizeis bem, vocês estão certos, porque eu sou mesmo. Sou mestre e sou senhor. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Jesus poderia ter falado assim: eu lavei os pés de vocês, vocês também têm que lavar o meu pé. Agora vocês vão ter que me lavar o meu pé. Não, meu irmão. Não foi isso que Jesus falou, não. Vocês vão ter que lavar o pé de quem está do teu lado. Você vai ter que lavar o pé do seu irmão. Você vai ter que botar a mão na sujeira do teu irmão. Você vai ter que fazer massagem no pé do teu irmão. Você vai ter que comungar com o teu irmão assim como eu comunguei contigo. Na verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor. Meu irmão, o que eu entendo disso aqui? Jesus falou, não é o servo maior do que o seu senhor. Se eu me apropriar da fé cristã e não me humilhar, e não ter a humildade de Jesus como meta na minha vida, eu vou estar querendo ser maior que o próprio Cristo. Jesus falou, o servo não é maior que o seu Senhor. Se vocês não lavarem os pés um dos outros, vocês estão querendo ser maior do que eu. Então, a maior virtude, para a gente terminar, de Deus é a sua humildade. Deus só pôde fazer, isso eu estou lendo num livro agora muito bom, o cara fala o seguinte, Deus só pôde concluir a obra completa dele na vida de Jesus, porque Jesus decidiu se humilhar. Putz, vocês não estão aguentando mais, né? Ai, Jesus. Ah, meu irmão, Filipenses 2:1 aí, só um minuto, gente. A gente fica, então, se você tiver que ir embora, a gente vai cear. Vou ler, não, a gente vai cear, não vai embora não, pelo amor de Deus. Vou ler rápido. Vai, Paulinho. Passa, por gentileza. Passa. 4, 5. Tende, aqui, 5. Olha o que Paulo falando. Tende em vós. O mesmo, aqui eu termino de fato. Perdão, irmãos. Falei que ia terminar em 5 minutos e não terminei, me perdoe. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vai. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Jesus tinha a mesma natureza de Deus antes do mundo ser criado. Mas ele abriu mão da natureza de Deus dele, que ele tinha. Continua. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens. Então Cristo estava lá com Deus. Só que Cristo falou assim, eu vou me esvaziar, eu vou abrir mão da minha natureza. Eu vou me esvaziar, eu vou me humilhar e vou me tornar um ser humano para salvar o ser humano. Eu vou me tornar uma criança para mamar no seio de uma criatura minha. É isso. Então, ele tornou-se em semelhança de homens, se humilhou diante de Deus. Se humilhou diante de Deus. Jesus se humilhou diante de Deus fazendo isso. Quando lá com Deus ele resolveu tomar forma de homem, ele se humilhou diante de Deus. Agora, e reconhecido em figura humana, Jesus carne e osso, a si mesmo se humilhou, tornando obediente até a morte de cruz. Quando ele toma a forma humana e lava os pés dos discípulos, ele está se humilhando diante dos homens. Então, humilhação diante de Deus, sem humilhação diante dos homens, é religião vazia. O negócio de falar assim, Senhor, eu me humilho diante de Ti. Eu me humilho diante de Ti. Quando eu trato com o próximo, eu trato com arrogância. Pô, Saulo, mas eu não tenho como ser arrogante. Eu não tenho como, cara, eu sou muito arrogante. Eu também. O que você vai ter que fazer? Peça perdão. Seja humilde, peça perdão. Se eu não fizer isso, meu irmão, a minha religião é vazia. Porque Cristo ensinou, se humilhou diante de Deus, o resultado é a humilhação diante dos homens. Então a característica mais maravilhosa, que é o objetivo 2, é que a gente deseje ser humilde como Jesus é. Deus só conseguiu fazer a obra que Ele quis em Jesus,
porque Jesus resolveu se esvaziar. Se Jesus tivesse pensado em si, a gente não estaria aqui hoje. Vamos orar.